Imagina só um lugar, lá no extremo sul do Brasil, uma comunidade chamada São José do Norte, que vive espremida entre duas águas gigantes. De um lado, a Lagoa dos Patos, do outro, o Oceano Atlântico. A vida desse pessoal é toda moldada por essas duas realidades. É uma vida dupla, sabe? Uma em terra firme e outra completamente diferente, em alto mar. E olha, essa frase de um pescador de lá, ela resume tudo. O barco é minha segunda casa. Isso não é só uma força de expressão, não. Mostra uma conexão que vai muito além do trabalho. O mar é de fato uma extensão do próprio lar, uma parte fundamental de quem eles são. Então, para a gente conseguir entender de verdade essa comunidade, a gente precisa mergulhar nesses dois universos que eles habitam: a terra e o mar. Cada um tem suas próprias regras, seu próprio tempo, seu próprio significado. Pensa assim, em terra a vida é mais previsível. É o lugar da família, dos vizinhos, da comunidade, é a rotina, a estabilidade, a primeira casa. Mas quando eles entram no barco, tudo muda. O mar é o território do trabalho pesado, do perigo constante, de uma hierarquia super rígida. É a tal da segunda casa, um mundo com regras completamente diferentes. Vamos dar uma olhada primeiro nesse mundo da terra. É aqui que a vida social acontece, que os laços se fortalecem, é um ritmo mais calmo, sabe? Bem longe daquela imprevisibilidade toda do oceano. A vida em terra é muito comunitária. Tem os redeiros, que ficam nos galpões consertando as redes com uma paciência de monge. As mulheres, enquanto os homens estão no mar, se juntam para jogar canastra, para conversar, para manter a vida social ativa. As ruas, o cais, ali não é só lugar de passagem, é o coração da comunidade, onde todo mundo se encontra, troca uma ideia, conta história. E essa fala da Cláudia, filha de um pescador, é muito forte. Ela mostra o outro lado da moeda, o custo emocional dessa vida no mar. A ausência dos homens cria um buraco, uma distância. Para ela, essa distância só começou a diminuir quando a família se mudou e ela pôde, pela primeira vez, realmente participar da vida do pai. É um abismo que o oceano cria, né? Agora, a gente vai para o outro mundo, o mar. Lá, aquela ordem social da Terra simplesmente desaparece. É um lugar de trabalho duro, de perigo real e de uma estrutura de poder completamente diferente, onde quem manda é a natureza e a necessidade de sobreviver. Dentro de um barco, a hierarquia é lei. Lá no topo está o mestre. A palavra dele é final. Ele não só comanda, ele é responsável pela vida de todo mundo ali. Abaixo vem os especialistas, o motorista, o gelador, cada um cuidando de uma parte essencial da operação. E na base, os proeiros, que são a força bruta. Nesse ambiente fechado e perigoso, não tem espaço para discussão. A cadeia de comando tem que funcionar, porque um erro pode ser fatal para todo mundo. E para ter uma ideia da dureza que é essa realidade, olha só este detalhe. É brutal, mas é a verdade. A água do mar pode desfigurar um corpo. Então, a tatuagem na mão não é estética, é uma necessidade. É o último recurso para garantir que, se o pior acontecer, eles não vão desaparecer no oceano sem uma identidade. Essa frase de um pescador diz tudo sobre o isolamento que eles sentem. Quando vem uma tempestade daquelas, uma refrega, não tem para onde correr, não tem abrigo. Eles estão sozinhos, completamente à mercê de uma natureza gigante e indiferente. É uma sensação de impotência total. Mas a história desses pescadores não é só sobre essa dualidade entre terra e mar. É também uma história de uma mudança brutal. A gente vai ver agora a transição de uma época de ouro, de muita fartura, para os dias de hoje, uma era de crise que ameaça todo o modo de vida deles. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender o contexto. Tudo começou a florescer com os pescadores portugueses, os poveiros. Depois veio uma era de ouro, de muita pesca. Mas aí, nos anos 70, a coisa mudou. Chegou a pesca industrial, com barcos enormes, fábricas, e o resultado foi o começo do fim. Os peixes, que eram a base de tudo, como o bagre, a miragaia, começaram a sumir, e isso levou à crise que eles vivem hoje. E olha, nada mostra melhor essa virada do que ouvir os próprios pescadores. Eles falam de um tempo em que tinha tanto camarão que eles jogavam fora de pá. E contrastam com hoje, lamentando que o bagre desapareceu da lagoa. Para eles, o culpado é claro. A pesca industrial está trabalhando na fonte, pegando peixe antes mesmo dele conseguir crescer e se reproduzir. Bem no centro dessa cultura toda existe uma coisa muito especial chamada saber fazer. Isso não se aprende em escola, não está em livro nenhum. É um conhecimento que passa de pai para filho, é uma intuição, uma capacidade de ler o mar, de entender o tempo, as correntes, de saber onde o peixe está. E esse conhecimento, que é vital, hoje corre o risco de se perder junto com os peixes.
O mestre Atanásio é personificação desse saber fazer. O mestre Cláudio fala dele com uma admiração imensa. Diz que ele era um professor super inteligente, que conhecia o mar com uma palma da mão e, detalhe, era analfabeto. Ele representa uma época em que a experiência valia muito mais que qualquer GPS ou tecnologia. Bom, com essa crise toda instalada, fica a pergunta: como essa comunidade está encarando um futuro que parece tão incerto? Vamos ver agora quais são as consequências diretas disso no dia a dia deles. As consequências são devastadoras na prática. Eles estão tendo que ir cada vez mais longe para mar aberto, se arriscando muito mais para pegar cada vez menos peixe. A competição por áreas de pesca gera conflito. Aquela pesca tradicional na lagoa que sustentou as gerações já não dá mais para viver. E talvez o mais triste de tudo, os mais jovens olham para isso e não veem futuro. A cultura inteira corre o risco de não ter quem a continue. A situação chega a ser existencial. O mesmo mar que sempre deu sustento, agora que está ficando sem peixes, ameaça engolir não só os barcos, mas a identidade, a cultura, o modo de vida que define essa gente. No fim das contas, a história de São José do Norte levanta uma questão que é universal. No mundo em constante mudança, qual é o futuro de quem tem a vida amarrada aos ciclos da natureza? A luta desses pescadores, na verdade, é a luta de incontáveis comunidades tradicionais no mundo todo, tentando sobreviver a uma crise ambiental e econômica. O futuro deles continua tão incerto quanto o próprio mar.